Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Desta vez, o nosso convidado é o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba. E não vamos ter apenas um tema, nós vamos ter 3 temas. Nós vamos conversar sobre 2 projetos de lei de autoria do senador Roberto Cavalcante, um tratando sobre o artesanato, outro sobre os feriados, e também vamos falar das preocupações do senador sobre a utilização dos recursos do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o primeiro tema da nossa conversa é sobre os feriados. Nós sabemos que o senhor tem um projeto de lei. O senhor acha que há um número excessivo de feriados no Brasil? Eu agradeço a oportunidade e digo que, sem dúvida, isso é um país que cultua a malandragem. É um país que tem feriados em excesso. E esses feriados não tomam cuidado, como alguns países desenvolvidos do mundo, de ajustá-lo ao menor dano à economia do país. Na hora que um feriado cai no meio da semana, automaticamente existem os dias imprensados. O Brasil perde milhões e milhões de reais em função desses imprensados e em função desses feriados. Razão pela qual nós nos preocupamos e nós, na verdade, somos porta-vozes dos anseios do comércio e da indústria do Brasil. A Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, as associações dos diretores lojistas, os clubes de diretores lojistas, todos anseiam que seja disciplinado esse assunto de feriados. Nós não estamos falando aí de feriados que têm uma data inadiável. Vamos dizer, seria importantíssimo que nós não adiássemos um 7 de setembro. Seria impossível adiar um 1º de maio. Determinadas datas, uma sexta-feira da paixão, é lógico, é uma sexta-feira da paixão. Não pode transformar a sexta-feira da paixão na segunda-feira da paixão. O projeto prevê exatamente a preservação desses feriados, que são feriados nas quais as datas são inadiáveis, porém, naqueles feriados que são com datas que possível mobilidade, isso traria para o país uma economia fantástica. Segundo a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, cada feriado custaria 500 milhões, senador. A Confederação do Comércio tem um dado ainda mais importante, que é esse dano a nível de país ao longo do ano. Está estimado em quase 2,9 bilhões de reais que são perdidos pelo país através da quebra da produção industrial, da quebra da operação dos serviços, atividades comerciais. Por ano, imagine o que é quase 13 bilhões de reais perdidos porque os feriados caem durante a semana. Feriados, não todos, estes feriados que nós estamos considerando que são passíveis de serem transferidos para as segundas-feiras. O senhor não quer que a confluência se dê na sexta-feira? Existe uma observação nossa e que nós comungamos principalmente com quem faz o comércio. Quando o feriado cai numa sexta-feira, se enforca, se prolonga o sábado. E o sábado é um dia fortíssimo de comércio. O comércio varejista, principalmente. O comércio varejista. As pessoas que trabalham dia a dia, de segunda a sexta, tiram o sábado para fazer determinadas compras. Daí a ideia de o senhor transferir para a segunda-feira. Na casa existiram projetos para prever esses feriados serem transferidos para as sextas-feiras, porém esse adiar para as sextas-feiras talvez seja um mal ainda maior do que um feriado cair, por exemplo, numa terça, quarta ou quinta. É um grande dano cair na sexta-feira, porque a sexta-feira provocaria de imediato a inserção do sábado como feriado. Abrangeria automaticamente o sábado, isso é péssimo para o comércio. Então, a reivindicação nossa, que se acosta à reivindicação do comércio, é que esses feriados, que poderiam ser móveis, sejam transferidos para a segunda-feira, porque aí se trabalharia na sexta, se fariam as compras no sábado, no domingo se descansa e na segunda-feira, feriado, se teria a continuidade do domingo e da segunda. E na terça-feira o Brasil começaria a trabalhar de forma plena. Senador, mudando então agora de assunto, vamos tratar do outro projeto de lei de sua autoria, o que trata do artesanato. O que o senhor pretende com esse projeto? Olha, esse projeto vem assim de uma formação
talvez venha da minha infância. Eu tive o privilégio de ser filho de um antropólogo, professor universitário, chamado René Ribeiro, que fez o primeiro livro sobre Vitalino, Mestre Vitalino, cuja TV Senado fez um trabalho espetacular sobre a obra de Vitalino em função do seu centenário. Aconteceu exatamente este ano. Vitalino tinha 40 e poucos anos de idade quando eu, menino, estive com meu pai em Caruaru fazendo esse trabalho desse livro sobre Vitalino. E nós assistimos, 5 anos após nós estarmos lá, papai produzindo esse livro, o falecimento de Mestre Vitalino, fruto de varíola. E varíola, como todos sabem, é uma doença que dá em populações de baixa renda, em populações desassistidas, que não tinham, à época, INSS, não tinham nenhuma assistência. A profissão do artesão como um todo, não só o ceramista, do artesão como um todo no Brasil, é uma profissão que não está regulamentada. Um filho de um artesão, ao se identificar, ele diz, minha mãe é costureira, meu pai é oleiro, meu pai é marceneiro, minha mãe é... Ele não tem a condição de dizer que seu pai e sua mãe exercem tal profissão. Aliado a isso, imagine, ainda nós não temos aposentadoria, nós não temos uma carteira de trabalho, nós não temos financiamento específico para a profissão. Então, é um conjunto de benefícios, além da identidade profissional, que dariam ao artesão uma outra condição de vida. O senhor cria uma carteira nacional do artesão. Isso. Vamos dizer, havendo a regulamentação da profissão, automaticamente todos esses benefícios ocorrem em função da regulamentação da profissão. E eu diria que principalmente na região norte, nordeste, eu falo aqui em função de meu eixo Pernambuco, Paraíba, Pernambuco eu nasci, Paraíba eu desenvolvo minhas atividades, hoje sou senador pela Paraíba, o artesanato tem uma presença extremamente marcante e os governos do estado têm proporcionado o desenvolvimento dessas atividades e têm enriquecido a qualidade do artesanato. Basta dizer que na semana passada, em Paris, foi realizado um salão, que é um salão pré-à-porter, que é um salão de modas e tal, e dentro desse salão tinha um stand do Brasil e no qual estavam inseridos artesãos, inclusive uma artesã da Paraíba, que fez muito sucesso, foi filmado por todas as televisões francesas, internacionais, no sentido de que ela levou o seu trabalho para ser complementado durante a feira. E aquilo chamou muita atenção, porque o europeu é uma pessoa, um povo extremamente ligado a esse tipo de coisa, e o salão do Brasil e o stand da Paraíba foi extremamente valorizado em função exatamente da presença dessa artesã. Eu diria que o artesanato para o Nordeste tem uma força econômica significativa e serve fundamentalmente para a formação profissional e a capacitação de renda no Nordeste. Região essa que é tão carente e tem na profissão do artesão um esteio de sobrevivência daquelas famílias que vivem do artesanato.